Os tempos difíceis estão se aproximando com uma intensidade assustadora. Você consegue sentir? Uma crise radical, que vai transformar tudo o que conhecemos, está para acontecer na Rússia. Não é apenas uma sensação, é uma previsão baseada em fatos históricos e sinais atuais. Prepare-se para entender uma história que pode se repetir de forma ainda mais dramática. Imagine uma nação à beira do colapso. Jovens russos já desafiam a guerra, cantando canções anti-conflito. Propagandistas defendem o fim do Estado. Soldados se recusam a obedecer ordens. Essa crise de traições e conflitos internos ameaça desintegrar tudo. Mas qual é a estratégia? Os líderes pensam em uma solução radical: reforçar o controle, criar uma base de poder ancestral e consolidar uma unidade artificial. E por quê? Porque Putin planeja reconstruir seu império, elevando seu poder 24 vezes acima da influência dos oficiais tradicionais. O colapso está chegando, e ele está moldando uma dinastia para garantir sua permanência. Contudo, nem todos estão cegos. Mesmo dentro da população russa, o clima de inquietação cresce. Eles sentem uma repetição do passado. Em 1994, a Rússia mergulhou em uma guerra, e apenas 3 anos depois, o Tsar foi deposto. Em 1989, após uma década de conflitos no Afeganistão, o Império Soviético entrou em crise e desapareceu. Agora, a mesma sombra se projeta sobre o presente. Putin lidera uma guerra que parece não ter fim, com promessas de expansão e domínio. E dessa vez, o desfecho pode ser ainda mais devastador. As vozes de insiders e especialistas alertam para o perigo de uma implosão total. É um momento de reflexão. Você entende o que está por vir? Os sinais estão claros. A guerra prolongada se tornará uma crise econômica, que por sua vez, irá desencadear tensões sociais. Essas tensões, se não forem controladas, transformarão-se em instabilidade política. Você já parou para pensar? Seja qual for o seu ponto de vista, é fundamental olhar para a história. Como em 1914, quando o mundo foi lançado em guerra após anos de tensões silenciosas, hoje vemos uma Rússia em estado de alerta máximo. O primeiro conflito mundial, após anos de descontentamento, levou ao colapso de impérios e às revoluções. A lição do passado é clara: os conflitos internos e interesses em conflito podem destruir uma nação. Estamos à beira de uma nova tempestade, e ela pode chegar mais rápido do que imaginamos. Fique atento, pois o caos pode estar mais próximo do que pensamos. A hora de agir, compreender e se preparar é agora. Recentemente, as tensões sociais na Rússia começaram a se transformar em uma crise política profunda. Você consegue imaginar o que aconteceu há quase um século que levou uma nação a um colapso? A resposta está na história do primeiro conflito mundial e suas consequências devastadoras. Estamos falando de uma guerra que durou 3 anos, que acabou devastando a população, gerando insatisfação generalizada nas forças armadas e provocando uma queda na produção econômica. Resultado? Uma guerra civil que varreu o país, derrubando líderes e mudando destinos. Você já ouviu falar do caos que tomou conta de tudo em 1916? Em dezembro daquele ano, os primeiros grupos de soldados russos começaram a se recusar a seguir ordens. Como assim? Os soldados, cansados, enfrentando condições insuportáveis, começaram a questionar: por que lutar, se tudo está desmoronando? As tropas dividiram-se, alguns desertaram, outros iniciaram revoltas. Afinal, estavam à beira de uma tragédia maior. 3 meses antes do início de 1917, a insatisfação virou revolta aberta. A situação parecia sem esperança. E, enquanto tudo isso acontecia, a liderança no Kremlin observava de perto. Você sabia que um artigo deixou todos chocados? Um documento elaborado por um sociólogo, que revela como o próprio sistema tentava entender e controlar esse tumulto. O Kremlin percebeu que o maior desafio era criar uma unidade social sólida. A crise social tinha que se transformar em uma política de controle. Imagine a cena. Naquele momento, o Kremlin começou a planejar uma estratégia para unificar o país. Como? Promovendo uma ideologia que unisse todos.
mesmo em meio ao caos. Ele tinha que reconstituir a narrativa. A solução? Fortalecer a autoridade do líder, consolidar o poder e manipular a opinião pública. Uma tarefa difícil, mas vital para evitar o pior. E você, já parou para pensar? Como um país, que viveu algo parecido com uma guerra civil, consegue se reerguer? A história mostra que, muitas vezes, o ciclo se repete, em espirais. Os mesmos erros, as mesmas consequências. O Kremlin de hoje observa tudo isso. Vê os sinais, analisa os passos. Afinal, uma crise social pode explodir a qualquer momento. Será que estamos preparados para o que vem? Ou estamos apenas caminhando para uma repetição do passado? A resposta está na história, e ela não perdoa quem não aprende com ela. A Rússia está à beira de uma transformação profunda, e Vladimir Putin parece estar moldando seu futuro com mãos firmes e estratégias surpreendentes. Recentemente, um renomado analista russo revelou que o Kremlin está preocupado com uma crise que pode derrubar o sistema político do país. Você consegue imaginar o que isso significa? Pessoas comuns, que antes apoiavam o governo, agora sentem o vento da mudança e começam a questionar tudo o que conheciam. Sabe o que é mais chocante? A intensidade dessa crise é comparável a momentos históricos como 1917 ou 1991. A história mostra que, quando o povo perde a confiança, o colapso é inevitável. E o que está acontecendo agora? Jovens russos cantam músicas anti-guerra nas ruas. Soldados se recusam a obedecer às ordens. Propagandistas afirmam que o país deve desabar, uma reviravolta que ninguém esperava. E, no centro de tudo, Putin continua ditando as regras, construindo seu império ao redor de quem lhe é leal. Mas a questão é, qual será o próximo movimento? Será que ele conseguirá manter tudo sob controle ou será que o caos está em seu horizonte? Recentes estudos indicam que o Kremlin já pensa em criar uma estrutura de liderança ainda mais centralizada, onde somente pessoas próximas ao círculo do poder podem governar. Isso lembra os tempos sombrios do passado, quando a elite controlava tudo, e o povo ficava à margem. Mas a pergunta que não quer calar, até onde Putin consegue segurar essa corda antes que ela se quebre? E o mais inquietante, o próprio povo russo já está começando a perceber que o tempo de espera acabou. Nas ruas, o clima é de tensão. Como uma tempestade prestes a desabar. O esquentar das ruas, o aroma de incerteza no ar, o frio na espinha ao pensar no futuro. Será que essa pressão vai explodir de uma hora para outra? Ou Putin ainda tem um truque na manga? Prepare-se, algo grande está por vir. E a pergunta que fica, o que acontecerá se o sistema militar e econômico ruir de vez? Afinal, a história mostra que a sequência de crises só termina de uma forma, e o que será do país quando isso acontecer? Fique atento, pois o próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito. Imagina só, um alto funcionário do Kremlin, de fala baixa e olhos frios, sussurra um segredo chocante na mídia russa. A Rússia de Putin enfrenta o maior desafio desde sua ascensão, uma erupção vulcânica de crise que pode engolir tudo. Ele avisa, o sistema político está prestes a desabar, a confiança pública evaporando como névoa ao sol escaldante. Será que Putin está construindo um império familiar, enquanto o país afunda em traições e canções anti-guerra? Não é paranoia, é seu trabalho. Vamos mergulhar nessa tempestade emotiva, onde jovens russos desafiam as ordens, soldados recusam ataques, e propagandistas clamam pelo fim do Estado. Sinta o ar carregado de fumaça das ruas agitadas, o cheiro de medo misturado à adrenalina, a palpitação do coração diante da humilhação de um líder isolado. Você já ouviu falar de uma guerra que dura mais de 3 anos e vira o próprio inimigo? Prepare-se para a reviravolta. Putin, elevando 24 parentes a cargos oficiais em um recorde nunca visto, está replicando o nepotismo czarista de 110 anos atrás. Quem pagará o preço desta dinastia familiar? Na busca por soluções, ele propõe uma unidade social coesa, mas hipócrita. O cheiro de propaganda fresca impregna o ar enquanto russos jovens ouvem velhas canções de 1917, sentindo a poeira das ruas agitadas sob os pés. Onde está o mérito verdadeiro?
Emergências como a educação militar inescapável têm de ser adormecida para priorizar a operação especial. Como um homem de ideias positivas, ele canta louvores a Putin, mas revela um plano sombrio: transformar a educação patriótica em algo impossível. Sinta a frieza nas palavras. A sensação de areia escorregando entre os dedos. E se tudo isso fosse uma fachada? A reviravolta choca. Putin não cria líderes baseados em talento, mas enche o governo com aliados, ignorando a opinião pública. Agora, eles ainda fazem eleições, mas os russos votam com os pés. 56% preferem a União Europeia à Rússia atual, enquanto a aprovação a Putin despenca para impressionantes 20%. Qual é o gosto amargo da desilusão quando a inflação dispara 3 vezes seu nível anterior? Hitler não teve chance. Será que Putin escapa à mesma armadilha? Pense bem, o que você faria se fosse líder e o povo sofresse com crises intermináveis? O Kremlin planeja repressão através de forças de segurança ampliadas, um eco escuro de Stalin, mas adaptado para a era moderna. O som de sirenes à noite, o odor de tensão nas prisões invisíveis, o aperto gelado do medo nas reuniões clandestinas. É simples. Se o povo resmunga, transforme a polícia em bastiões de ordem, no nome da lei marcial. Mas, e se isso falhasse? A reviravolta incendeia. Mesmo com repressão, russos discutem abertamente o colapso, influencers pró-guerra exigindo ações contra clãs detentores de poder. Como se livrar dos corruptores que enriqueceram desde 1991, aqueles que lucram com sanções enquanto o povo enfrenta barteres e hiperinflação? E quem conduz as defesas pontuais? Os mesmos oligarcas que se beneficiam do regime, transformando a economia em um labirinto de cash gaps e preços exorbitantes. O gosto ácido das filas por itens básicos, o barulho de mercados vazios clamando por misericórdia. 2 milhões de pessoas em pobreza, uma economia liquidada. Enquanto Putin nega a devastação. Pergunte-se, será que o povo ainda crê nas vitórias falsas? A reviravolta abala. Mesmo blogueiros pró-guerra questionam o cerco às cidades ucranianas, espindo o fracasso em capturar alvos simples, com soldados presos em trincheiras por mais de 500 dias. Tudo isso aponta para um ciclo histórico inevitável. Guerras prolongadas levam a crises econômicas, sociais e políticas, ecoando 1917 e 1989. O cheiro de poeira seca nas ruas de São Petersburgo, o som de multidões cantando, a sensação de um império rachando. Você quer escapar deste destino? Mas incline-se para frente. Putin não vê o espelho, e o povo começa a despertar, como um vulcão dormindo que ruge para a erupção final. O que vem a seguir pode humilhar o líder supremo como nunca antes visto. Sinta o rugido, o colapso está próximo. Vamos lá. Você sabia que a situação na Rússia está se tornando cada vez mais tensa, quase insuportável? Os sinais de crise estão crescendo a cada dia. Imagine um país onde a confiança pública está em colapso, o sistema político desmoronando e os jovens começam a desafiar a narrativa oficial com canções anti-guerra. Você consegue sentir a pressão no ar? O cheiro de incerteza torna-se mais forte, enquanto filas de soldados se recusam a seguir ordens, alimentando uma rebelião silenciosa. E o mais assustador? As estratégias de Vladimir Putin parecem estar falhando. Ele planejava capturar a cidade para novembro de 2024. Mas agora, estamos no meio de novembro de 2025, e as forças de Putin ainda não conquistaram a terra prometida. Os soldados russos escondem segredos, enquanto os líderes continuam negociando uma saída desesperada. Como uma tempestade se aproxima, será que o império de Putin está prestes a desmoronar? Parece que a situação só piora, há uma crise econômica se formando, seguida por uma instabilidade social que ameaça se transformar em uma revolta política. Você já ouviu falar de uma situação semelhante na história? Em 1917, o país mergulhou em guerra civil após anos de conflito e insatisfação. A história se repete, e os sinais estão claros, um país em rota de colisão, onde o medo e a desconfiança tomam conta de tudo. E, neste momento, o Kremlin está ciente de tudo isso. Uma publicação alarmante revela um cenário de caos se desenrolando na Rússia.
Uma análise de um sociólogo famoso aponta que o país precisa de uma união forte. Mas a elite parece estar mais interessada em manter o poder a qualquer custo. Um sistema baseado em alianças familiares e favores, onde poucos dominam tudo, enquanto a população observa, impotente, o colapso se aproximar. Você consegue imaginar o que vem por aí? O que acontecerá quando todo o sistema ruir de vez? As forças de segurança, guardiãs do controle, estão se preparando para ações extremas. A história mostra que, quando a pressão fica insuportável, medidas drásticas surgem. Será que Putin já planeja seu próximo movimento? Uma reestruturação brutal ou uma fuga desesperada? O cenário ficcional se torna cada vez mais real. Os sinais estão aí, a população russinha está começando a questionar tudo. Pesquisas recentes revelam uma insatisfação crescente, com números alarmantes de apoio a uma mudança radical. Mas até onde essa revolta pode chegar? A crise de confiança pode se transformar na centelha de uma revolução? A resposta está escondida nas sombras do Kremlin, onde os segredos mais sombrios podem vir à tona a qualquer momento. O que você faria se estivesse na pele de um cidadão russo? Como reagiria ao avanço da instabilidade, ao cheiro de fumaça de uma possível revolta? A história já mostrou que quando um país desmorona, nada fica intacto. Prepare-se para o que vem por aí. O futuro da Rússia está em jogo, e as próximas semanas podem decidir tudo. Você está pronto para enfrentar essa tempestade? O sistema que eles usam para atacar e defender revela uma estratégia surpreendente. No núcleo dessa tática, há uma combinação de táticas de manipulação e inovação tecnológica. Você já se perguntou como esses operadores conseguem manter sua ação tão coordenada, mesmo sob pressão? A resposta está na sua capacidade de adaptar as ações rapidamente, enquanto utilizam recursos que parecem de outro mundo. São dispositivos como o IAC-38 e IAC-141, que muitos nem imaginam existir, utilizados em operações silenciosas, quase invisíveis. Como eles conseguem fazer isso sem serem detectados? E o mais chocante, há sinais evidentes de que os maiores poderes mundiais já os empregaram em operações secretas, com resultados surpreendentes. Imagine o cheiro de sulfeto e óleo que impregna os ambientes onde esses equipamentos exploram novas fronteiras de combate. Cada movimento dos operadores é marcado por um silêncio pesado, interrompido apenas pelo zumbido de MQ-9 reaper sobrevoando zonas de conflito. Em meio a essa atmosfera carregada, existe uma verdade que poucos querem aceitar: o futuro da guerra está mudando de forma tão rápida, que as linhas entre o possível e o impossível estão se borrando. E, enquanto alguns pensam estar seguros, há sinais claros de que uma reviravolta épica está a poucos passos, silenciosa, quase imperceptível. Por que tudo isso importa? A resposta está no jogo de poder entre nações, um jogo onde cada movimento secreto pode decidir o destino de milhões. E aqui vai a pergunta que ninguém ousa fazer: será que estamos à beira de uma guerra que mudará tudo? Ou essa é apenas mais uma de suas estratégias elaboradas? Prepare-se, porque a verdade que revelarei a seguir pode te assustar profundamente, e mudar tudo o que você pensa sobre o que está por vir.